Olá, tudo bem? Hoje, continuando a falar sobre Bíblia Sagrada, literatura hebraica, quero falar de um grupo de textos importantes que são os profetas, a outra coluna dorsal do Antigo Testamento para os judeus. A primeira é a Torá, o Pentateuco, e o outro texto importante, ou outros textos, são os profetas, a lei e os profetas. Deem like, comentem, compartilhem o canal. Muito obrigado. Nós temos aqui na Bíblia de Jerusalém uma lista, um índice geral dos livros. Então vocês podem observar aqui onde estão os livros proféticos. Embaixo aqui. São divididos em 4 profetas maiores, ou tamanho do texto longo, que são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. São os 4 profetas maiores. Dentro de Isaías nós temos 2 textos, as Lamentações e o livro do profeta Baruque, que entra dentro do livro de Jeremias, mas são contados à parte também. Mas se fala 4 profetas maiores. E os 12 menores, ou 14, contando Lamentações e Baruque. Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuc, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Vou começar pelo grande profeta de Israel, no caso, Isaías. Mas antes eu gostaria de dizer que esse movimento profético ele é antigo em Israel. Ele começa lá na época da monarquia, ou até antes da monarquia. No Oriente Antigo era comum a presença de profetas em graus diversos e sob formas variadas. As grandes religiões da antiguidade tiveram pessoas inspiradas, chamadas de profetas ou videntes, que pretendiam falar em nome de seu Deus. Em especial entre os povos vizinhos de Israel, um caso de êxtase profético é relatado em Biblos no século XI a.C. É atestada a existência de videntes e de profetas em Ama, no Orontes, no século VIII, e diversas vezes em Mari, no Eufrates, no século XVIII a.C. Interessante observar isso, né? Dentro de algumas religiões, pessoas inspiradas. Quanto à forma e ao conteúdo da profecia, suas mensagens geralmente eram dirigidas ao rei, parece-se com as dos mais antigos profetas de Israel, mencionados na Bíblia. A própria Bíblia dá testemunho sobre o vidente Balaão, que o rei de Moabe mandou vir de Arã, e também fala sobre os 450 profetas de Baal, chamados por Jezabel de Tiro e confundidos por Elias no Monte Carmelo. Então, na própria Bíblia aparecem profetas antigos que não são inspirados por Deus. Isso leva logo a pensar nos 400 profetas consultados por Acabe, os quais, como os primeiros, eram um grupo numeroso de estáticos turbulentos, mas falavam em nome de Yahvé. Embora neste caso sua pretensão fosse falsa, é certo que o javismo antigo reconheceu como legítima esta instituição. Então existiam também profetas antigos que se diziam inspirados por Yahvé, mas eram falsos, como estes 400 consultados por Acabe, o rei. Confrarias de inspirados aparecem no livro de Samuel, no primeiro livro, na época de Elias. Grupos de irmãos profetas mantêm contato com Eliseu, desaparecendo depois. Salvo uma alusão em Amós, versículo 7, 14, lá se fala de um grupo de profetas. Eram excitados pela música, esses profetas entravam em transe coletivo, que contagiava os presentes, ou então exprimiam através de mímicas ações simbólicas. Uma figura estranha e ao mesmo tempo carismática. Assim também aconteceu uma vez que Eliseu se serviu da música antes de profetizar. Olha que interessante o papel da música para ajudar no contato com o divino, né, na profecia. Mais frequentes são as ações simbólicas nos profetas, por exemplo, Aías de Silo, que divide o manto em 12 partes, falando das tribos de Israel, 10 no norte e 2 no sul. Mas também Isaías, Jeremias e, sobretudo, Ezequiel realizam ações simbólicas. Certa vez, Isaías tem que andar nu pela cidade, ou Jeremias quer andar nu pela cidade com uma canga no pescoço para falar da escravidão do povo de Israel, ou atravessar a brecha de um muro
né, mostrando aí que o povo terá que fugir ou será exilado na época de Nabucodonosor. Então são ações que representam algo da palavra de Deus. Então os próprios profetas inspirados realizavam ações simbólicas. No momento dessas ações ou fora delas, eles assumem às vezes comportamentos estranhos e podem passar por estados psicológicos anormais. Essas manifestações extraordinárias, porém, não são jamais o essencial nos profetas, cuja ação e palavra a Bíblia conservou. Então nós temos os profetas escritores, ou alguém que escreveu sobre as ações e as falas deles, e os profetas não escritores, como Natã, o próprio Aías de Silo e tantos outros profetas que aparecem, mas não temos escritos deles. Mesmo Elias, né, não escreve nada, escreve sobre ele. Eles se distinguem claramente dos exaltados das antigas confrarias. Todavia, eles têm o mesmo nome, Nabi. Nabi é o nome hebraico para profetas. É verdade que o verbo derivado desta palavra pode significar delirar, e em outras passagens por causa do comportamento de certos profetas. Mas esse sentido secundário não prejudica o sentido original do substantivo, o qual, com toda probabilidade, deriva de uma raiz que significa chamar, anunciar. Isso é interessante. Os profetas recebem um chamado, vocação do próprio Deus e uma missão, chamados e enviados. Uma missão para anunciar algo, para falar, para representar, viver mesmo assim nas suas ações a profecia. O Nabi, profeta, seria aquele que é chamado ou então aquele que anuncia. E por meio de ambos os sentidos, atinge-se desta vez o essencial do profetismo israelita. O profeta é um mensageiro e intérprete da palavra divina. Estou lendo a introdução aqui aos profetas na Bíblia de Jerusalém, que é riquíssima, nos ajuda a entender nos livros o contexto. Todo verdadeiro profeta tem viva consciência de não ser mais que um instrumento, de que as palavras que profere são ao mesmo tempo suas e não suas. Tem a convicção inabalável de que recebeu uma palavra de Deus e de que deve comunicá-la. Esta convicção se funda na experiência misteriosa, digamos mística, de um contato imediato com Deus. É importante observarmos isso. Nos livros proféticos sempre aparece, não em todos, a questão do chamado. Deus escolhe aquele profeta num determinado contexto para ser um sinal, para anunciar a sua palavra. O primeiro grande profeta, então, Isaías. Isaías nasceu por volta de 765 a.C. Em 740, ano da morte do rei Osias, ele recebeu no templo sua vocação profética, a missão de anunciar a ruína de Israel e de Judá, um castigo das infidelidades do povo. Isaías é tido então como um profeta que atravessa esse período já da decadência de Israel, da infidelidade, e ele deve anunciar as infidelidades, a destruição de Jerusalém. Ele é o maior dos profetas messiânicos. Ele exerceu o ministério durante 40 anos, em que Israel foi dominado pela ameaça crescente da Assíria, no norte, mas também no sul, e essa ameaça se fazia pesar no contexto dessa situação aí histórica, né? Esse contexto histórico, essa ameaça, essa invasão. Ele tem profecias importantes, por exemplo, sobre o Messias. Então tem episódios como aquele que ele diz, né, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Então isso está no capítulo 7, versículo 14. Então essa profecia ela é uma das mais importantes aí do livro do profeta Isaías. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, ao qual porá o nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Sempre no começo dos livros dos profetas, nós temos uma nota dizendo quando que ele exerceu a missão e em que época da monarquia ele exerceu a missão. Por exemplo, aqui no versículo 1 do capítulo 1, visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém,
nos dias de Osias, Joatão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então a missão de Isaías se dá no sul. E eu quero ler o trecho aqui do seu chamado. Como nós ouvimos ali naquele trecho que eu li, ele recebe a sua vocação profética no templo de Jerusalém. Isaías capítulo 6, versículos de 1, vou ler de 1 a 8. No ano em que faleceu o rei Osias, vi o Senhor sentado sobre um trono alto e elevado. A cauda da sua veste enchia o santuário. Acima dele, em pé, estavam serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam a face, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Eles chamavam uns para os outros, eles clamavam uns para os outros e diziam: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos. A sua glória enche toda a terra. À voz dos seus clamores, os gonzos das portas oscilavam, enquanto o templo se enchia de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido. Com efeito, sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei Yahvé dos exércitos. Nisto, um dos serafins voou para junto de mim, trazendo na mão uma brasa que havia tirado do altar, com uma tenaz. Com ela tocou meus lábios e disse: Vê, isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade está removida, o teu pecado está perdoado. Em seguida ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Até o versículo 8 eu li, né? Essa vocação, essa passagem é uma teofania, uma manifestação divina no templo de Jerusalém ao profeta Isaías. Marca profundamente a sua trajetória, a sua missão em Jerusalém. O livro de Isaías, ele pode ser dividido, ele é dividido em três partes. Então nós temos aquilo que é chamado primeiro Isaías. Esta parte, ela vai do capítulo 1 ao 39. Aqui seria mesmo os oráculos anteriores à guerra sírio-efraimita. Aqui, esse primeiro grupo de textos, do capítulo 1 ao 39, seria chamado mesmo o primeiro Isaías, seria mesmo do profeta. Depois nós temos do capítulo 40, e aqui nós temos que olhar, né, do capítulo 40 até o capítulo 55, o livro da consolação de Israel, o segundo Isaías, que é chamado aqui de um livro quando o povo estava no exílio. Consolai o meu povo, consolai. Então, esse aqui seria um livro atribuído a um outro profeta, mas com o nome de Isaías, que foi colocado ali dentro do livro, porque Isaías era um profeta importante, então guarda-se esse nome do profeta como autor do livro, mas não seria ele. Capítulos 40 ao 55, o segundo Isaías. E o terceiro Isaías, do capítulo 56 ao 66, a terceira parte do livro, ou o terceiro Isaías. Esse aqui seria já um autor pós-exílio, guiando os repatriados para Jerusalém. É interessante esta divisão dentro aí do livro de Isaías, o grande profeta de Israel. Segundo a tradição, Isaías foi morto na época do rei Manassés, que sacrificou vários profetas. Ele foi serrado ao meio por uma serra de madeira. Que horror, né? Depois nós temos o outro profeta importante, aí, o Jeremias, que era filho de Osias, um dos sacerdotes que residiam em Anatote, uma aldeia em Judá, no território de Benjamim. Essa aldeia ficava a 6 quilômetros de Jerusalém. A palavra de Deus foi dirigida a ele nos dias do rei Josias, nos dias do rei Joaquim e no 11º ano de Sedecias. Isaías é um dos grandes profetas também, e com ele nós alcançamos um dos pontos mais elevados da revelação divina, com alusões mais sensíveis ao Novo Testamento
ele passa por muitas tribulações, simbolizando já a paixão de Cristo. E a Bíblia nos coloca diante de uma das figuras mais fascinantes do mundo oriental. Uma figura viva, uma figura com uma psicologia difícil e desigual, complexa e moderna. Então, Jeremias tem muito do homem de hoje, né? Do homem angustiado, existencialista. Quero ler o trecho também da sua vocação, que está no capítulo 1, versículo de 4 a 10. A palavra de Yahvé me foi dirigida nos seguintes termos: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. Mas eu disse: ah, Senhor Yahvé, eis que eu não sei falar, porque sou ainda uma criança. Mas Yahvé me disse: não digas eu sou ainda uma criança, porque a quem eu te enviar irás, e o que eu te ordenar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te salvar. Oráculo de Yahvé. Então Yahvé estendeu a sua mão e tocou-me a boca. E Yahvé me disse: eis que ponho as minhas palavras em tua boca. Vê, eu te constituo neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e para destruir, para exterminar e para demolir, para construir e para plantar. Que bonito, né? Então todos os profetas recebem a missão da palavra, de anunciar a palavra. E essa coincidência, né? O próprio Deus toca a boca de Jeremias, como o serafim tocou a de Isaías. Segundo a tradição também, aqui no capítulo 16, Isaías tinha uma namorada e ele renuncia a isso. Deus diz no versículo 2, não tomes para ti mulher e não tenhas filhos e filhas neste lugar. Então essa vida celibatária, este homem consagrado ao Senhor, verá a destruição de Jerusalém, passará por várias tribulações. Tem um trecho em que ele anuncia a nova aliança que será feita no coração do homem, uma aliança de amor e fidelidade, um dos textos também importantes do profeta, que está no capítulo 33, se eu não me engano, é isso mesmo, capítulo 33, essa promessa de restauração. Naqueles dias farei germinar para Davi um germe de justiça, que exercerá o direito e a justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, Jerusalém habitará em segurança, e este é o nome com que a chamarão, Yahvé nossa justiça. Jeremias 33, 15 ao 16. Então, essa questão da palavra de Deus e da restauração do povo de Israel, esta misericórdia de Deus, também o capítulo 31, todo de Jeremias fala isso. Deus se comove pelo seu povo. Um profeta muito interessante. Passa por muitas tribulações, nós temos os sofrimentos de Jeremias. Ele é jogado numa cisterna, ele apanha, porque ele vai para os reis e anuncia a queda de Jerusalém, anuncia o sofrimento do povo. Então esse profeta só anuncia tragédia, ele é muito perseguido. Símbolo já da paixão de Cristo. Ele vê a queda de Jerusalém, senta lá sobre os muros, sobre as pedras e canta as famosas lamentações. Depois a figura dele se perde na ida para o Egito. Então dizem que um grupo foi para o Egito e junto Jeremias foi também. Se perde nas brumas da história, né? É uma figura fascinante, o profeta Jeremias, um dos livros clássicos do Antigo Testamento. As lamentações são divididas em 5 grupos, e aqui Jeremias vendo a cidade e chorando sobre ela. Aconteceu, diz aqui a nota, que depois da redução de Israel ao cativeiro e de Jerusalém a deserto, o profeta Jeremias, ele senta-se chorando sobre o monte e profere esta lamentação. E aí nós temos as lamentações de Jeremias. Quero ler um trecho das Lamentações 1, versículo 12. Vós todos que passais pelo caminho, olhai e vede a dor como a minha dor, como me maltrataram, e Yahvé me castigou no dia do incêndio de sua ira, a própria cidade chorando. E é aquele texto que aparece no Cântico de Verônica, na Paixão de Cristo, né? Ó vós todos que passais pelo caminho, vê se tem dor igual à minha dor.
Aqui é a cidade chorando a sua desolação, o seu sofrimento. Depois nós temos o livro de Baruch, que era um secretário de Jeremias, também um livro que fala de restauração, da oração pelos exilados, queixas e esperanças de Jerusalém, fala do sofrimento do povo. Aqui eu quero ler um trecho do capítulo 5, versículo 1 a 3, 1 a 4. Despe, Jerusalém, a veste da tua tristeza e desgraça, e reveste para sempre a beleza da glória que vem de Deus. Cobre-te com o manto da justiça que vem de Deus, e coloca sobre a cabeça o diadema da glória do Eterno. Pois Deus mostrará o teu fulgor debaixo do céu, e te chamará com o nome que vem de Deus para sempre. Paz da justiça e glória da piedade. Então essa cidade que um dia será restaurada, ela é chamada então a permanecer firme. Depois nós temos o profeta Ezequiel, que é um profeta que aparece no exílio. Então, já no começo do livro, versículo 1 do capítulo 1, no 30º ano, aqui seria 31 de julho de 593, no 5º dia do 4º mês, quando me encontrava entre os exilados, lá na Mesopotâmia, na Babilônia, junto ao rio Cobar, eis que os céus se abriram e tive visões de Deus. Então aqui nós temos um profeta do exílio, ele tem várias visões, também uma profecia muito bonita, cheia de símbolos. É um livro que tem elementos apocalípticos, elementos simbólicos, que é um dos gêneros da Bíblia, né? O Apocalipse, o livro em que fala de visões, de coisas misteriosas. E ele diz no versículo 2 e 3, no 5º dia do mês, isto é, no 5º ano do exílio do rei Joaquim, veio a palavra de Yahvé ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Cobar. Ali pousou sobre ele a mão de Yahvé. E aí ele vai aqui ter a visão do carro de Yahvé, um carro com animais, e a glória, o trono de Yahvé. Vou ler o trecho aqui do versículo 27 ao 28. Ao mesmo tempo que passa da primeira, que ele está falando em primeira pessoa, Ezequiel já passa para a terceira pessoa. Capítulo 1, versículos 27 ao 28. Vi um brilho como de electro, uma aparência como de fogo junto dele e em redor dele, a partir do que pareciam ser os quadris e daí para cima, a partir do que pareciam ser os quadris e daí para baixo, vi algo que tinha aparência de fogo e um brilho em torno dele. A aparência desse brilho ao redor era como a aparência do arco, que em dia de chuva se vê nas nuvens. Era algo semelhante à glória de Yahvé, um tema importante para Ezequiel, a glória do Senhor. Ao vê-la, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém que falava comigo. Então o profeta Ezequiel, ele fala muito desta visão do Senhor, desta lamentação sobre a queda de Jerusalém e ao mesmo tempo o dia do Senhor. O Senhor voltará para restaurar Jerusalém. Fala também dos pastores de Israel, no capítulo 34, esses pastores que são falsos, esses pastores que oprimem o povo, e o próprio Senhor virá para pastorear o seu povo, para cuidar do seu povo. Temos também visões sobre a restauração do povo. Deus dará um novo espírito, dará uma água viva ao povo. E aí podemos lembrar, né, aqui no caso de Jesus, a água viva, o Espírito Santo. O capítulo 37 é um dos mais impressionantes, em que se fala dos ossos ressequidos. Eu vou ler o texto inteiro, aqui do versículo 1 a 14, um dos textos mais impressionantes, que me marcou desde a primeira leitura que eu fiz. Fala da ressurreição dos corpos. Muito impressionante esse texto. Os ossos secos. A mão de Yahvé veio sobre mim e me conduziu para fora, pelo Espírito de Yahvé, e me pousou no meio de um vale, que estava cheio de ossos. E aí fez com que eu me movesse em torno deles de todos os lados. Os ossos eram abundantes na superfície do vale,
e estavam muito secos. Ele me disse: Filho do homem, porventura tornarão a viver estes ossos? Ao que respondi: Senhor Yahvé, tu o sabes. Então me disse: Profetiza a respeito destes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra de Yahvé. Assim fala o Senhor Yahvé a estes ossos: Eis que vou fazer com que sejais penetrados pelo Espírito e vivereis. Cobrir-vos-ei de tendões, farei com que sejais cobertos de carne e vos revestirei de pele. Porei em vós o meu Espírito e vivereis, então sabereis que eu sou Yahvé. Profetizei de acordo com a ordem que recebi. Enquanto eu profetizava, houve um ruído e depois um tremor, e os ossos se aproximaram uns dos outros. Vi então que estavam cobertos de tendões, estavam cobertos de carne e revestidos de pele por cima, mas não havia espírito neles. Então me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Yahvé: Espírito, vem dos quatro ventos e sopra sobre estes ossos para que vivam. Profetizei de acordo com o que ele me ordenou, o Espírito penetrou-os e eles viveram, firmando-se sobre os seus pés como um imenso exército. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos representam toda a casa de Israel, que está a dizer: Os nossos ossos estão secos, a nossa esperança está desfeita, para nós está tudo acabado. Pois bem, profetiza e dize-lhe: Assim diz o Senhor Yahvé: Eis que vou abrir os vossos túmulos e vos farei subir dos vossos túmulos, ó meu povo, e vos reconduzirei para a terra de Israel. Então sabereis que eu sou Yahvé, quando eu abrir os vossos túmulos e vos fizer subir de dentro deles, ó meu povo. Porei o meu espírito dentro de vós e havereis de reviver. Eu vos reporei em vossa casa, e sabereis que eu, Yahvé, falei e hei de fazer. Oráculo de Yahvé. Muito legal, né? Muito bonito. Depois temos o profeta Daniel, que aparece na corte da Babilônia, mas esse profeta, ele cria essa situação aqui como se ele estivesse exilado, mas ele está falando da época do helenismo, que os gregos dominaram Jerusalém. Então ele usa toda uma imagem figurativa para falar dos gregos que dominam. Mas ele aparece como aquele que está, como ele diz no versículo 1, no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, o rei de Babilônia, Nabucodonosor, marchou contra Jerusalém e pôs-lhe cerco. Então ele aparece como um dos jovens israelitas levados para Jerusalém, e lá ele destaca pela sabedoria para ajudar as pessoas em dificuldades, como a mulher Susana, acusada de adultério por dois velhos carcomidos no mal, como diz o texto. Então era um jovem sábio e é um dos profetas também fascinantes. Ele tem uma visão do Nabucodonosor numa estátua de barro, uma estátua composta com vários materiais, mas pés de barro. Mas o texto mais conhecido de Daniel é quando ele é jogado na cova dos leões e o Senhor o salva. Ele também, junto com os amigos, é jogado num vale de fogo, numa fornalha ardente, e ele canta um belíssimo cântico em louvor a Deus e às criaturas, e o rei vê os jovens Daniel com um anjo, né, enquanto que tudo está queimando, eles permanecem incólumes. Também uma passagem impressionante do livro. Quero ler esse trecho em que se fala Daniel atirado aos leões. Capítulo 6, versículo 17 ao 25. Então o rei deu ordem de trazerem Daniel e de o lançarem na cova dos leões. Disse, porém, o rei a Daniel: Teu Deus, a quem serviste com perseverança, ele te salvará. Trouxeram uma pedra que foi colocada à entrada da cova, e o rei lhe apôs o seu sinete e o dos seus dignatários. Desse modo, nada poderia ser modificado a respeito de Daniel. O rei voltou para o seu palácio, onde passou a noite sem comer. Também não quis que lhe trouxessem as concubinas, e o sono o deixou. De madrugada, ao raiar da aurora, o rei levantou-se e dirigiu-se ansiosamente à cova dos leões. Aproximando-se da cova, gritou a Daniel com voz angustiada: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus a quem serves com tanta constância foi capaz de te livrar dos leões? Daniel respondeu ao rei: Ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou-me seu anjo e fechou a boca dos leões.
de tal modo que não me fizeram mal, pois eu fui considerado inocente diante dele, e também diante de ti, ó rei, não fiz mal algum. Então o rei sentiu uma grande alegria por sua causa e ordenou que retirassem Daniel da cova. E Daniel foi retirado da cova, nele não se encontrando ferimento algum, porque tinha tido fé em seu Deus. O rei mandou então trazer os homens que tinham caluniado Daniel e os fez precipitar na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e antes mesmo que tocassem o fundo da cova, os leões já se tinham apoderado deles, esmagando-lhes os ossos. Então é essa questão, né? O justo é protegido por Deus. São vários textos aqui no livro de Daniel que mostram isso. Depois nós temos os profetas menores, são textos menores, mas também profundos, textos que vão mostrar a corrupção de Israel, a coragem dos profetas em denunciar tudo isso e a fé inabalável desses homens em Deus. Profetas menores, Oséias. É um profeta que fala do amor de Deus e da misericórdia. A palavra de Deus foi dirigida a ele nos dias do rei Osias, Joatão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, na época então da queda da Samaria. O Oséias tinha uma mulher e essa mulher se entregou à prostituição, e todo esse sofrimento dele vai simbolizar o sofrimento de Deus, que é abandonado pelo seu povo. Então, um dos temas aqui será o adultério do povo, a sua infidelidade, conforme Oséias viveu isso na pele. Ele é um profeta do reino do norte. Tem um trecho muito bonito aqui do capítulo 2, versículo 16, em que Deus diz a Oséias, né, falando de Israel: por isso eis que vou eu mesmo, né, Deus, seduzir Israel, conduzi-la ao deserto e falar-lhe ao coração. Versículo 16, o 21 do capítulo 2, isso. Eu te desposarei a mim para sempre, eu te desposarei a mim na justiça e no direito, no amor e na ternura. Então esse Deus que cuida de Israel, que cuida com amor, como uma criancinha. Esse Deus que ama o seu povo. O tema da misericórdia aparece aqui no versículo 6, no capítulo 6, versículo 6, porque é amor que eu quero e não sacrifício. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, um texto usado até pelo próprio Jesus. Oséias fala de amor, a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo. No capítulo 11, versículos de 3 a 4. Ou melhor, de 1 a 4. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se afastavam de mim. Eles sacrificavam aos Baals e queimavam incenso aos ídolos. Fui eu, contudo, quem ensinou Efraim a caminhar. Eu os tomei em meus braços, mas não reconheceram que eu cuidava deles. Com vínculos humanos eu os atraía com laços de amor. Eu era para eles como os que levantam uma criancinha contra o seu rosto. Eu me inclinava para ele e o alimentava. Deus é mãe. Achei muito bonito isso, né? Lá no versículo 8c do capítulo 11. Meu coração se contorce dentro de mim, minhas entranhas comovem-se. É Deus, né? Eu sou Deus e não um homem, sou santo no meio de ti, não retornarei com furor. Versículo 9 do capítulo 11, 9b. Desse Deus que ama profundamente o Israel, ama cada um de nós com amor de mãe. Joel, um outro profeta menor, que a palavra de Deus dirigida a ele, aparentemente, ali por volta do ano 400 a.C. Joel fala das calamidades que Israel está sofrendo, isso é devido à sua infidelidade a Deus. E ele convida o povo à conversão. A profecia de Joel fala da praga dos gafanhotos e um apelo à penitência e à oração. Texto usado na quarta-feira de cinzas, capítulo 1, versículos de 13 a 17. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, chorai, ministros do altar. Vinde, passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque foram afastadas da casa de vosso Deus a oblação e a libação.
Ordenai um jejum, convocai uma assembleia, reuni anciãos, todos os habitantes da terra, na casa de Yahvé, vosso Deus, e clamai a Yahvé. Ai, que dia! Sim, está próximo o dia de Yahvé. Ele chega como uma devastação vinda de Shaddai. Não desapareceu o alimento aos nossos olhos, a alegria e o júbilo da casa de nosso Deus? Os grãos ressecaram sob as suas glebas, os círios foram devastados, os celeiros demolidos, porque o trigo está seco. Continuando, do 18 ao 20. Como geme o gado, os rebanhos de bois andam errantes, porque não há pasto para eles, até mesmo os rebanhos de ovelhas padecem. A ti, Yahvé, eu clamo, porque o fogo devorou as pastagens da estepe, e a chama consumiu todas as árvores do campo. Até mesmo os animais selvagens gritam a ti, porque secaram os ribeiros e o fogo devorou as pastagens da estepe. Então, cheio de símbolos, de elementos plásticos. Ele fala do dia do Senhor que está próximo. O Senhor virá como um furacão para devorar a plantação, nessa imagem aí dos gafanhotos, etc. No capítulo 2, versículos de 12 ao 17, é o que está na Semana Santa, na quarta-feira de cinza. É esse que está. Agora, portanto, oráculo de Yahvé, retornai a mim de todo o vosso coração. Rasgai os vossos corações e não as vossas roupas. Retornai a mim com jejuns, com lágrimas e com lamentação. Retornai a Yahvé, vosso Deus, porque ele é bondoso e misericordioso, lento na ira e cheio de amor, e se compadece na desgraça. Quem sabe, talvez ele volte atrás, se arrependa e deixe atrás de si uma bênção, oblação e libação para Yahvé, vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, ordenai um jejum, proclamai uma reunião sagrada, reuni o povo, convocai a comunidade, congregai os anciãos, reuni os jovens e os lactentes. Que o esposo saia de seu quarto e a esposa de seu aposento. Entre o pórtico e o altar chorem os sacerdotes, ministros de Yahvé, e digam: Yahvé, tem piedade do teu povo. Não entregues ao opróbrio a tua herança, para que as nações zombem deles, porque dirão entre os povos: onde está o seu Deus? E ele fala então que Deus enviará o espírito de restauração sobre o povo, né? Capítulo 3, versículo 1 a 2. Depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Mesmo sobre os escravos, sobre as escravas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Versículos de 1 a 2. Muito bonito isso. Aí do capítulo 4, né? Esse espírito de Deus que vem após o sofrimento. Um outro profeta menor, Amós, que viveu lá pelo ano 750, século 8º a.C., na época do rei Osias de Judá e Jeroboão de Israel. Amós é o profeta da justiça social. Ele anuncia no norte as injustiças dos reis e ele fala muito desta questão social. Os reis estão ali engordando nos palácios e o povo sofrendo. E convida a esta mudança de vida, né? Porque ele fala: vocês que vivem aí nos palácios, vocês esperam chegar às festas, adulteram as balanças para explorar o povo. Sobre vocês virá o dia do Senhor. Esse dia que elevará o pobre e esmagará o opressor, os ricos, né, os injustos. Muito interessante a profecia de Israel, de Amós, profecia de Amós. Vou ler um trecho do capítulo 8, versículos de 11 a 12. Eis que virão dias, oráculo do Senhor Yahvé, em que enviarei fome à terra, em que enviarei fome, não fome de pão, mas nem de sede de água, mas de ouvir a palavra de Yahvé. Cambalearão de um mar a outro mar, errarão ao norte até o levante, do norte até o levante, à procura da palavra de Yahvé, mas não a encontrarão. Então Amós e Oséias são profetas que falam a favor dos pobres, das injustiças que os pobres sofrem nas mãos dos poderosos. Muito bonito isso. E muito importante. Procurai o Senhor e vivereis, capítulo 5, versículo 4. Amós. Depois temos um outro profeta menor, o Abidias, que não é muito conhecido. O livro dele é bem pequeno, é Abidias,
a profecia dele sobre Edom, essa região vizinha de Israel. Então ele condena a idolatria. Então ele diz, por exemplo, aqui no versículo, é só um capítulo, no versículo 1 e 2. Assim fala o Senhor Yahvé, eis que vou tornar-te pequeno entre as nações, tu serás profundamente desprezado. Então esse Edom, né, que se eleva até as alturas, e Deus liquida Edom e plantará um novo Israel. Fala também do dia do Senhor, o dia em que a casa do Senhor será restaurada em Sião. Profeta Abidias. Depois um profeta bem conhecido, o profeta Jonas, que recebe a palavra do Senhor, são 4 capítulos, mas ele foge de Deus para Tarsis e entra num navio, começa uma grande tempestade terrível, os marinheiros o jogam na água e ele é engolido por uma baleia, né, por um peixe grande. E aí ele fala, fica 3 dias no ventre do peixe, faz uma oração a Deus pedindo socorro, e Deus o liberta, e ele vai, até que enfim ele vai cumprir em Nínive a palavra do Senhor, anunciando em Nínive a necessidade da conversão. E até os animais se convertem, achei tão legal isso. Depois ele questiona a misericórdia de Deus, ele queria que Nínive fosse destruída, ele anuncia a palavra para a conversão de Nínive, 40 dias depois a cidade se converteu, Deus desiste de castigar a cidade, ele fala, mas ué, aí Deus fala, você quer que eu castigue? Lá tem crianças lá, você está questionando a misericórdia de Deus? E aí ele deita para dormir, nasce debaixo de uma moreira, e um verme rói a moreira, e ele toma sol na cabeça, fica estressado, e Deus fala, se eu cuido de ti, não vou cuidar desse povo que se converteu? Muito legal esse texto do profeta Jonas. Deus o envia a Nínive. Eu quero ler aqui as perguntas que no capítulo 1, versículo 8 a 9, em que os homens do barco perguntam a Jonas, e lhe disseram então, conta-nos qual é a tua missão, de onde vens, qual a tua terra, a que povo pertences? Ele lhes disse, sou hebreu e venero a Yahvé, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então são perguntas essenciais, né? Conta-nos qual a tua missão, de onde vens, qual a tua terra, o povo a que você pertence. Achei muito interessante isso. Capítulo 2, versículo 1. E Yahvé determinou que surgisse um peixe grande para engolir Jonas. Jonas permaneceu nas entranhas do peixe 3 dias e 3 noites. E aí ele ora a Yahvé de dentro do peixe, né? Para Yahvé o salvar. Então, um livro bem conhecido, né? Um episódio bem conhecido. Depois temos Miqueias, um outro profeta, que profetizou nos dias de Joatã, Acás e Ezequias, rei de Judá, e o que ele viu a respeito de Samaria e de Jerusalém. O profeta Miqueias é um profeta muito importante também, porque ele vai falar do julgamento de Samaria, que Deus faz um processo contra Israel e promessas a Sião. Sião será restaurada, e ele fala de um tempo de paz. No capítulo 5 de Miqueias, versículo 1, mas tu, Belém, Éfrata, embora o menor dos clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que será dominador em Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. Então ele anuncia um Salvador, né, um chefe para Israel, nascido em Belém de Judá. Muito importante isto. Ele fala também do resto, do povo de Israel sobrará um resto. Capítulo 5, versículos 6 e 7. O resto de Jacó será no meio de numerosos povos, como um orvalho vindo de Yahvé, como gotas de chuva sobre a erva, que não espera no homem, não conta com o filho do homem. O resto de Jacó será no meio de numerosos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leãozinho em rebanhos de ovelhas, que quando passa esmaga, despedaça e não há quem salvo vê. Esse resto, né, o povo escolhido que Deus guardará. Muito bonita essa esperança. Um outro profeta menor, Naum, que profetizou sobre Nínive, Naum de Elcós. Nínive, a poderosa capital da Assíria. Então, o Naum fala da fúria de Yahvé contra esta cidade,
das ruínas dessa cidade, também um texto muito interessante. Vou ler um início aqui, do capítulo 1, versículos de 1 a 3. Yahvé é um Deus ciumento e vingador. Yahvé é vingador e cheio de furor. Yahvé se vinga de seus adversários. Ele guarda rancor de seus inimigos. Yahvé é lento para a ira, mas grande em poder. Mas a nada deixa Yahvé impune. Na tormenta e na tempestade é o seu caminho. A nuvem é a poeira de seus pés. Então, esses símbolos de dor e sofrimento, né? Tempestade, tormenta. Depois, versículo 7. Yahvé é bom, uma outra imagem de Deus, né? Misericordioso e manso. Ele é um abrigo no dia da tribulação. Ele conhece aqueles que nele se refugiam. Versículo 8. Mesmo quando sobrevém uma inundação ou tribulação, né? Deus que guarda. Então ele mostra esses dois lados, vamos dizer assim, né? De Deus. Abacuque, um outro profeta que recebe uma visão, não fala a época que ele viveu, e mostra diálogo entre Abacuque e Deus, maldições contra os opressores de Israel, fala da chegada de Yahvé, e Yahvé vem e combate em favor do povo. Vou ler um trecho aqui do capítulo 3, versículo 3 a 4. Teofania, chegada de Deus. Eloá vem de Temã e o santo do monte Farã. A sua majestade cobre os céus e a terra está cheia de seu louvor. Seu brilho é como a luz, saem raios de sua mão. Lá está o segredo de sua força. Então Yahvé é aquele que vem salvar o povo. O profeta Sofonias talvez profetizou na época da minoridade de Josias, século 8º a.C. Sofonias também fala do dia de Yahvé, esse dia em que Yahvé vencerá os inimigos. Capítulo 1, versículo 14 a 15. Está próximo o grande dia de Yahvé. Ele está próximo, iminente. O clamor do dia de Yahvé é amargo. Nele até mesmo o herói grita. Um dia de ira, aquele dia de angústia e de tribulação, dia de devastação e de destruição. Versículo ainda 15. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negrume. Versículo 16. Dia da trombeta e do grito de guerra contra as cidades fortificadas e contra as ameias levantadas. Faz também um grito aí para conversão e promete o dia do Senhor, convidando o povo a não temer e a se alegrar, porque Deus virá. Sofonias capítulo 3, versículos 14 a 18. Olha que bonito. Rejubila, filha de Sião, né, Jerusalém. Solta gritos de alegria, Israel. Alegra-te e exulta de todo o coração, filha de Jerusalém. Yahvé revogou a tua sentença, eliminou o teu inimigo. Yahvé, o rei de Israel, está no meio de ti. Não verás mais a desgraça. Naquele dia será dito a Jerusalém: não temas, Sião. Não desfaleçam as tuas mãos. Yahvé, o teu Deus, está no meio de ti, um herói que salva. Ele exulta de alegria por tua causa, renovar-te-á por seu amor. Ele se regozija por tua causa com gritos de alegria, como nos dias de festa. A profecia, então, de Sofonias fala do sofrimento e da alegria. O profeta Ageu exerceu seu ministério no ano do rei Dario, final de agosto, meados de dezembro do ano 520. Então, o Ageu fala da reconstrução do templo. São 2 capítulos e da glória do Senhor no templo. É bonito aqui, olha, capítulo 1, versículo 13. Disse Ageu, o mensageiro de Yahvé, ao povo, conforme a mensagem de Yahvé: eu estou convosco, oráculo de Yahvé. Então, esse Ageu fala dessa presença de Deus na vida do povo. Eu estou convosco. Zacarias é um livro dividido em 2 partes. Então, em 2 partes, fala-se de primeiro Zacarias, que vai então do capítulo 1 ao 8, e a segunda parte é o segundo Zacarias, que vai do capítulo 9 a 11. E depois temos o terceiro Zacarias, capítulo 12 a 14. Então são 3 livros de Zacarias, né? É interessante observar aí essa presença, né, de Deus na vida deste povo de Israel. E aqui o Zacarias também convida a conversão
a mudança de vida, falando de visões e falando da necessidade do povo voltar ao Senhor. E terminando, o profeta Malaquias, é o mensageiro de Yahvé, certamente pregou de 515 depois de 515 a.C., quando o templo tinha sido reconstruído. O Malaquias, ele vai anunciar a vinda de um mensageiro. Capítulo 3. Eis que vou enviar o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Capítulo 3, versículo 1. Fala do mensageiro de Yahvé, o próprio Jesus. Então é isso, gente. Escureceu um pouquinho que a bateria está acabando, mas vamos deixar assim mesmo. Os profetas de Israel, profetas maiores, profetas menores, um dos textos impressionantes do Antigo Testamento. Até mais.